o abismo que guarda os mistérios mais profundos da Terra. Muito abaixo das águas tropicais aparentemente tranquilas do Oceano Pacífico, existe um mundo que desafia nossa compreensão. Um lugar tão hostil, tão absolutamente alienígena, que durante décadas acreditou-se ser impossível que qualquer forma de vida pudesse existir ali. No entanto, a Fossa das Marianas não é apenas o lugar mais profundo do nosso planeta. É um portal para o desconhecido, um abismo que pode guardar segredos tão antigos quanto a própria vida na Terra. O que realmente se esconde nas profundezas impenetráveis da Fossa das Marianas? Que criaturas ainda não descobertas vagueiam pela escuridão eterna? E por que, em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia avançada, ainda sabemos mais sobre a superfície de planetas distantes do que sobre esse abismo que existe bem abaixo de nossas próprias águas? A história da Fossa das Marianas começa há 150 anos, quando a tripulação do HMS Challenger fez uma descoberta que os deixou profundamente perturbados. Em 1875, sozinhos no Oceano Vazio, 2.000 quilômetros a leste das Filipinas, eles baixaram suas cordas de medição, esperando encontrar o fundo do oceano aos usuais 3 ou 4 quilômetros de profundidade. Mas a corda continuou descendo, e descendo, e descendo. Podemos apenas imaginar o terror crescente daqueles homens enquanto amarravam cada vez mais corda, observando-a desaparecer nas profundezas insondáveis, diretamente sob o frágil casco de madeira de seu navio. Naquela época, os marinheiros ainda acreditavam nas antigas lendas de monstros marinhos. Criaturas colossais que emergiam das trevas do oceano para arrastar navios inteiros para a perdição. E agora, ali estavam eles, descobrindo que debaixo de seus pés havia um abismo de mais de 8 quilômetros de profundidade. Um buraco negro líquido onde qualquer coisa poderia estar espreitando. O que eles não sabiam, então, era que haviam descoberto apenas a borda de algo muito mais profundo e muito mais misterioso. Se você pudesse pegar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e jogá-lo no ponto mais profundo da Fossa das Marianas, o abismo Challenger, ele desapareceria completamente. O pico ficaria submerso 2 quilômetros abaixo da superfície da água. Deixe isso penetrar por um momento. Existe um lugar em nosso planeta onde a montanha mais alta da Terra poderia afundar sem deixar rastro. A Fossa das Marianas se estende por 2.500 quilômetros, quase a distância entre São Paulo e Brasília multiplicada por 4, formando uma cicatriz curva e profunda no fundo do oceano. Com quase 70 quilômetros de largura em alguns pontos, este vale submarino é um dos lugares mais extremos e inexplorados do nosso mundo. Suas paredes ocidentais são penhascos verticais de rocha ígnea, exposta, descendo para uma escuridão que nunca conheceu a luz do sol. Apenas o abismo Challenger sozinho poderia engolir 5 Grand Canyons inteiros. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente inquietante não é apenas sua profundidade, é o fato de que praticamente não o exploramos. 2.500 quilômetros de extensão da fossa, visitamos apenas alguns pontos isolados. O resto permanece completamente desconhecido. Existem relatos documentados de pescadores japoneses e filipinos, ao longo dos anos, avistando criaturas serpentinas gigantescas nas águas acima da fossa. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, marinheiros do cruzador japonês Ibuki relataram ter visto uma serpente marinha de mais de 20 metros nas proximidades. Embora facilmente descartados como exageros ou identificações errôneas, esses relatos são perturbadoramente consistentes com as descrições de lulas gigantes. Criaturas que a ciência também considerou mitos, até que espécimes foram finalmente capturados no final do século XIX.
Mais perturbador ainda são as lendas dos mergulhadores de pérolas micronésios sobre o Taotaomoná, espíritos ancestrais que habitam as profundezas e ocasionalmente puxam os vivos para baixo. Esses relatos sempre descrevem uma sensação de ser observado de baixo e uma presença opressiva vinda das águas mais profundas. Seriam apenas histórias para assustar crianças? Ou reflexões culturais de encontros reais com a fauna bizarra do abismo? A primeira descida, em 1960, quase terminou em desastre. Don Walsh e Jacques Picard, comprimidos em uma esfera de metal minúscula chamada Trieste, estavam a 9 quilômetros de profundidade quando ouviram um estrondo explosivo que reverberou através do casco. Uma das janelas de plexiglass havia rachado, uma das únicas barreiras entre eles e a pressão que os esmagaria instantaneamente. Eles deram uma olhada ao redor, não viram vazamento visível e decidiram continuar, por 3 quilômetros adicionais. Quando finalmente tocaram o fundo, após quase 5 horas de descida para a escuridão, sua chegada agitou o sedimento fino, criando uma nuvem que obscureceu sua visão já limitada. Mas através das 2 pequenas janelas de 50 milímetros, não maior que um copo, eles viram algo impossível. Vida. Uma forma achatada movendo-se graciosamente sobre o sedimento. Na época pensaram ser um peixe, mas a verdade é que nunca saberemos com certeza. Eles ficaram apenas 20 minutos no fundo do mundo antes de iniciar a longa subida de volta. Quando James Cameron finalmente fez a segunda descida tripulada em 2012, ele teve apenas 3 horas no fundo. 3 horas em um lugar que cobre uma área do tamanho de vários países. O que ele poderia possivelmente ter visto nesse tempo? É como visitar a Amazônia por 3 horas e afirmar conhecê-la. E há um detalhe sombrio. Hamish Harding, que em 2021 fez o mergulho mais longo no Abismo Challenger, foi uma das 5 pessoas mortas apenas 2 anos depois, quando o submarino Titan implodiu durante uma expedição ao Titanic, em águas de apenas 3.800 metros de profundidade. A morte veio tão rápida que provavelmente não sentiram nada, esmagados em uma fração de segundo. É um lembrete brutal de que o oceano profundo não perdoa erros. Submarinos militares navegando perto da Fossa das Marianas relataram ocasionalmente anomalias magnéticas, flutuações inexplicadas em seus instrumentos que não podem ser explicadas pela geologia conhecida. Algumas dessas anomalias são tão pronunciadas que podem afetar sistemas de navegação. Há também relatos de correntes descendentes, áreas onde a água parece estar sendo sugada para baixo com força antinatural. Mergulhadores que se aventuraram perto das bordas superiores da fossa ocasionalmente relatam sentir uma sucção puxando-os para águas mais profundas. Oficialmente, esses são efeitos de correntes termoalinas, correntes impulsionadas por diferenças de temperatura e salinidade. Mas a intensidade de algumas dessas correntes relatadas parece inexplicável apenas por esses mecanismos conhecidos. Os cientistas que estudam o abismo falam com reverência e certo temor. Um local onde o tempo parece ter parado, onde cada movimento é lento e cada som é abafado. Há uma sensação indescritível, como se o fundo do oceano não fosse apenas um lugar, mas uma fronteira entre mundos. Alguns pesquisadores descrevem momentos em que instrumentos captaram movimentos ou sombras que desapareceram assim que as luzes foram acesas. Outros falam de padrões de temperatura que se repetem ciclicamente, como se algo enorme se movesse lá embaixo, respirando.
E se o abismo for mais do que apenas geologia? E se ele for um sistema vivo, um organismo planetário pulsante, onde energia, matéria e vida interagem de maneiras que ainda não compreendemos? Uma zona onde as leis conhecidas da biologia e da física se fundem em algo novo? No fim, a Fossa das Marianas permanece como o maior símbolo da ignorância humana. Não no sentido de falta de inteligência, mas de humildade diante do desconhecido. Gastamos bilhões explorando o espaço, olhando para fora, enquanto o maior dos mistérios está logo abaixo de nós. A cada expedição, descobrimos que sabemos ainda menos do que pensávamos. E talvez seja esse o verdadeiro ensinamento do abismo. Ele existe para nos lembrar de que a Terra ainda guarda segredos, que o planeta onde nascemos continua, em grande parte, um território alienígena, que a escuridão sob nossos oceanos pode esconder tanto as origens da vida, quanto o presságio de nosso próprio fim. Porque no silêncio eterno da Fossa das Marianas, algo observa de volta, e talvez, apenas talvez, ele esteja esperando o momento certo para emergir.